Estamos aqui hoje com o Nuno Ferreira Pires, CEO da Sport TV. O meu nome é Fred Canticastro e bem-vindos a mais um Let's Talk. Antes de entrarmos a fundo neste episódio, eu quero que saibas que este episódio é patrocinado pelo Grupo Pior. Ora, o Grupo Pior, eu mal conheci o Grupo Pior, tornei-me imediatamente cliente do grupo e por um motivo. Porque este grupo ajuda-te a estares focado naquilo que é realmente importante no teu negócio. Porque se geres um negócio ou se geres a divisão de um negócio, sabes perfeitamente que existem um conjunto de atividades que são essenciais, em que tu deves estar focado, em que deves investir o teu tempo. Mas existem outras atividades que também são importantes, algumas até obrigatórias, como segurança no trabalho ou contabilidade, mas que não é aí que tu deves investir o teu tempo e que aquilo que deves fazer é delegar isso a profissionais de qualidade que são especializados nessas áreas. E é isto que me apaixona no grupo, sinceramente, porque este grupo tem 9 empresas diferentes, cada uma dessas empresas é especializada num serviço que a tua empresa certamente precisa, por ser importante ou obrigatório, mas que não é chave no teu negócio, mas tem que lá estar, e cada uma destas 9 empresas é especializada nisso e ajuda-te a garantir que tu vais estar focado naquilo que é realmente essencial no teu negócio. Eu utilizo isto nas minhas 2 empresas e, sinceramente, acho que se utilizares, vais ficar surpreendido pela quantidade de tempo e de foco que, de facto, nos é poupado. E é isto, espero que gostes do episódio. Até já! Eu pessoalmente acredito mesmo que existe um próximo nível na vida de todos nós, seja em que área da vida for, e a minha missão de vida tem sido ir à procura das pessoas, dos livros, de qualquer fonte que me possa ensinar e perceber quais é que são os princípios, quais é que são as estratégias, quais é que são os rituais, o mindset que nós podemos utilizar para ter a melhor vida possível, para literalmente levarmos a nossa vida ao próximo nível. E tenho partilhado aquilo que tenho aprendido através de rubricas de conteúdo como esta, através de seminários, através de empresas que querem mesmo potenciar o seu talento e levá-lo ao próximo nível. E esta rubrica em si, o Let's Talk, é uma conversa, estamos à conversa com pessoas incríveis, com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo empresarial, e o nosso objetivo aqui é mesmo perceber e desconstruir a sua forma de pensar, desconstruir a sua história, para todos nós conseguirmos levar a nossa carreira ao próximo nível. E é isto, vamos entrar a fundo, espero que gostem. Nuno, bem-vindo. Obrigado. Eu queria começar aqui por te perguntar, nós já somos amigos, já nos conhecemos há algum tempo, queria começar aqui por falar um bocadinho da tua história. Conta-nos como é que começa a tua jornada no mundo empresarial, como é que isso começa? Bom, de uma forma estruturada acho sempre difícil, não é? Porque supostamente era suposto ser uma coisa muito espontânea e mesmo estruturada. E portanto dizer-te que se calhar a coisa que se me ocorre imediatamente dizer-te é que eu acho que toda a minha vida foi sempre feita a abraçar tudo aquilo que a vida me dá. E portanto, tudo o que me aparece, eu abraçar com uma incrível energia, essa energia foi-me dada, quer dizer, eu tenho uma energia corporal, física, de facto muito acima da média, acho que posso dizer isso. O que é que isso significa? Isso significa que de facto nota-se muito, seja na forma como eu falo, na forma como eu ando, na forma como eu corro, na forma como eu pratico desporto. As pessoas todas veem isto em mim, não é? Eu ter uma carga energética muito marcada. E portanto eu acho que as pessoas como eu, que têm uma carga energética muito marcada, temos que gastar energia de forma positiva e temos que a canalizar de forma positiva. E portanto eu não perco, de facto, muito tempo no início a pensar o porquê que me foi dado, mas sim o que é que eu posso fazer com o que me foi dado. Okay. E portanto, mais do que estar a pensar se é justo, se é injusto, se é bom, se é mau, eu parto sempre de uma premissa que se me foi dado é para eu fazer alguma coisa com essa coisa. E portanto, lembro-me quando, por exemplo, eu estava na escola secundária, eu tinha que tomar uma decisão entre ir para Direito ou ir para Economia. Eu tinha muito claro o que eu queria fazer, e já te vou dizer no minuto o que é que eu queria fazer, que não tinha nada a ver nem com a Economia, nem com o Direito, mas que houve ali uma altura, no 11º ano, em que eu tinha que tomar uma decisão. E quando tomei a decisão e quis voltar eventualmente atrás na decisão, há alguém na secretaria do colégio, da escola, que me diz: você, se quiser voltar para trás, pode, mas tem sempre que perder um ano, porque há uma cadeira, há um nível de equivalências de cadeiras que você não vai conseguir acumular todas num ano. E essa palavra-chave para mim, do perder um ano, numa coisa em que eu tinha dúvidas, então eu abraço aquilo que já me tinha sido dado e continuo a minha carreira em Economia, na área de gestão, na altura na área C, na minha geração na área C. Hoje em dia Hoje em dia e portanto sigo, vou com os meus amigos e continuo até ao 12º ano, até o momento em que eu ia fazer aquilo para o qual eu sempre tinha pensado treinar-me, que era ser piloto. Portanto, começar a minha carreira na Força Aérea. Eu não fazia ideia disso. Exato. Portanto, o meu sonho, ainda hoje eu sento nos aviões e olho lá para a frente com muita inveja de quem vai sentado no cockpit, e portanto o meu sonho era ser piloto e começar a carreira na Força Aérea, porque dizia-se na altura que era o sítio melhor para se treinar um bom piloto em Portugal, e depois daí avançar para a aviação comercial, que era aquilo que me dava gosto também. E eu na altura tinha tudo, tinha uma boa condição física, tinha
tudo o que aparentemente era a checklist para se poder entrar na Força Aérea para piloto e, curiosamente, quando vou fazer os testes, falho por uma coisa que é a coisa que tu não podes controlar, que era eu tinha uma falha de visão de meia dioptria já na altura e, portanto, não consegui entrar e chumbei nos testes logo à primeira, no primeiro crivo de visão. Isso depois de já fazeres o curso de Economia ou antes? Não, isso antes, eu tinha acabado a escola e, portanto, tinha acabado o secundário e eu queria entrar para a Força Aérea. E, curiosamente, acontece-te uma coisa em que, pela primeira vez, tu ganhas consciência logo ali muito cedo que as coisas realmente importantes da vida tu não as controlas. E, portanto, aquelas que são realmente estruturais e essenciais da vida tu não as controlas. Tu não controlas o teu respirar, não controlas o bater o coração, não controlas o viver. E nas coisas mais estruturais, que nós tipicamente no mundo corporativo achamos que controlamos, é uma verdadeira mentira. As coisas que são realmente estruturais, muitas delas são-te dadas para gerir e tu não controlas sempre a 100%. Portanto, nós tentamos ter a máxima percentagem sob o teu controle, mas é uma mentira e é um meio caminho andado para o insucesso e para o falhanço, achares que controlas tudo porque não pões as barreiras todas certas no sítio certo. E diz-me só, o que é que são essas coisas estruturais, para quem não tiver a mesma definição do que tu? Estruturais é isto, ou seja, se tivesse falado de uma empresa, da sustentabilidade financeira de uma empresa, do mercado, portanto, tipicamente as empresas que operam em mercado e em mercado livre, o mercado dita a forma como a tua empresa progride. E é claro que tu podes influenciar grande parte dessas variáveis de sucesso, mas há sempre variáveis que estão fora do teu controle. E tirando isto do corporativo para a tua vida estrutural, é como viver. Tu podes estar na melhor condição física, nunca teres fumado, nunca teres bebido, e de um dia para o outro podes morrer. Portanto, não está, de facto, dentro do teu controle. E isto aplica-se exatamente a toda a tua vida, seja ela a vida corporativa ou a vida pessoal e a vida biológica, se quiseres chamar-lhe assim. E, portanto, eu aprendi logo desde muito cedo esta coisa que é difícil, especialmente para uma pessoa com 18 anos, de que tens toda a checklist certa, fizeste tudo certo, tiveste boas notas, preparaste fisicamente para tudo, e de repente uma coisa que te é dada por Deus, se fores católico, ou por qualquer outra coisa, não sendo católico, é uma coisa que tu não controlas. E, portanto, a minha dioptria foi mudada. Hoje tenho uma dioptria em cada um dos olhos, e, portanto, eu não entrei por causa disso. E, portanto, naquele momento, tens duas hipóteses na tua vida. Uma, revoltar-te brutalmente contra aquilo, e achares uma injustiça e um drama, ou imediatamente dares o passo de perceber porque é que aquilo te é dado, e, portanto, aquilo pode ser uma coisa boa para tu teres uma outra vocação na vida. E foi isso que eu fiz, quer dizer, eu não me detive muito a pensar sobre o tema, sem ser a parte que, obviamente, olho com nostalgia e quando me sento nos aviões, em especial quando tenho a sorte de viajar nos primeiros lugares da frente, olhar para o cockpit e continuo com muita vontade de me sentar naquele lugar. E diz-me só que significado, porque tu aceitaste bem isso, a não ser se foi um processo que foi logo no momento, ou seja, que tu quando recebes a notícia de que falta-me meia dioptria para isto e está fora do meu controle, não sei que emoção é que sentiste na altura, se foi raiva, se foi negação, se foi... mas depois, como é que foi esse processo de aceitação e acima de tudo, porque eu acho que qualquer pessoa que esteja a ver isto neste momento tem alguma coisa na sua vida que está a passar agora ou já passou, ou vai passar no futuro, em que algo lhe vai sair do controle e muita gente, ou a maior parte das pessoas, define isso como uma injustiça e essa é a história para o resto da sua vida. Eu não consegui isto porque aconteceu a crise, porque algo aconteceu fora do meu controle e isso é uma injustiça. Mas tu deste-lhe um significado diferente que te permitiu ir em frente. Como é que foi essa experiência mesmo? Não sei se ainda te recordas, já foi há tanto tempo. Recordo porque é sempre a experiência para mim é sempre igual, é muito engraçado. E eu acho que depois não há receitas mágicas, cada pessoa tem a sua história de vida e o seu organismo, biologicamente, reage de formas muito diferentes. O meu reage sempre da mesma maneira. Eu quando tenho notícias que para mim são adversas, eu nunca lhes chamo necessariamente negativas, porque eu aprendi que mesmo aquelas que aparentemente numa primeira fase mais superficial são negativas, muito rapidamente se transformam em positivas e se transformam em aprendizagens incríveis. Todas aquelas que foram para mim numa fase inicial eventualmente negativas, que hoje eu chamo-lhe adversas, foram normalmente as minhas maiores zonas de crescimento no cronograma da minha vida. E é sempre a mesma maneira, vem sempre da mesma maneira no meu corpo. Para quem pratica boxe percebe bem isto. É como se levasses um golpe de boxe muito forte, o teu corpo imediatamente reage, cai, e tu tens uma perda de energia gigante. E naquele momento tens duas sensações, que perdeste muita energia, que te desapareceu qualquer coisa importante, que no caso do boxe é a força, e precisas de força para te levantar, e tens alguma tentação para refletir sobre aquilo que te aconteceu. E depois tens duas hipóteses. Ou te focas imediatamente em levantar-te e combater, ou deixas-te ficar muito tempo no chão. Quanto mais tempo tu ficas no chão, mais tempo o teu organismo interioriza a perda de energia. E, portanto, eu sou muito apologista de que é, claro, importante ajuizar e tirar um juízo destas aprendizagens, mas que é B.
Porque se nós nos detivermos demasiado tempo no porquê e na injustiça ou na revolta e na perda de energia que isto produz para nós, de um ponto de vista biológico, a realidade é que isso apodera-se de nós e a nossa capacidade depois de reagir é muito menor. Se eu ainda muito pouco apoderado daquilo que possa vir a ser o meu sentimento de injustiça, de revolta ou de não perceber parte do porquê, porque grande parte da nossa vida nós não o percebemos e é de facto um mistério maior do que nós, é muito melhor para nós, de facto, imediatamente iniciar o challenge que nos é posto à frente. Mesmo que eu, paralelamente, mantenha alguma tentativa de ajuizar algo que não percebo no momento em que caí, mas tem que ser sempre um processo paralelo. Não pode ser um processo apenas dedicado à interiorização e ao ajuizar. Porque aquilo que nos permite, precisamente, a nós, seres humanos, evoluir e manter performance é nunca perdermos o ritmo. E, portanto, o levantar de imediato e começar a abraçar aquilo que nos é dado no momento e começar a produzir a partir daí, isso tem um impacto incrível, não só na nossa capacidade de ultrapassar a barreira e a adversidade, como também a ajuizar melhor. Porque precisamente o corpo está muito mais equilibrado, está com os níveis de energia certos e está com a cabeça no sítio certo, sem estar viciada com o argumento daquilo que é bom ou mau, ou justo ou injusto. E depois a definição de justiça, quer dizer... É muito claro. Mas disseste aí uma coisa muito interessante, porque disseste o corpo não está viciado em ir parar à história de vitimização ou à desculpa. E tu parece que treinaste o teu corpo, como isto é um padrão que é muito visto nas pessoas bem-sucedidas, tu treinaste-te de alguma forma para teres uma adversidade e obviamente vais refletir e vais tirar lições sobre isso, mas voltas com mais força e tu tornas-te cada vez maior quanto maior é a adversidade. Mas a maior parte das pessoas não faz isso, a maior parte das pessoas treina o seu corpo, como estavas a dizer, e também de que criam estas histórias de vitimização. Eu adorei a analogia do boxe mesmo, porque eu falo imenso desse tópico, mas nunca tinha essa analogia fantástica. Tu cais ao chão, levas um ganda golpe e quanto mais tempo ficas lá, mais perdes energia. Mais o corpo se habitua de que não vais ter esta energia outra vez. E tu tens essa disciplina de te levantares. Então, e o que é que fizeste? Ou seja, isso aconteceu quando tinhas 18 anos? Tinhas 18 anos, ou seja, se calhar ainda não tinhas essa consciência e essa aprendizagem já formulada, ou pelo menos racional e consciente. Mas isso acontece, como é que tu te levantas? E o que é que vais fazer a seguir? Certo, eu acho que mais uma vez tem muito a ver com as pessoas e com a nossa história de vida. Quer dizer, a minha família é toda militar e, portanto, eu tenho esta sorte de ter sido educado com uma disciplina, se calhar, mais militar e para ter aqui este código de, para mim, é bastante claro, de um ponto de vista de comportamento, de atitude perante a vida, que não há muito tempo, há um plafond de tempo para estar no chão a refletir sobre o tema e depois o plafond esgota-se e eu tenho que me levantar para lutar. Quem não tem este tipo de educação, este contexto na sua casa, quando nasce e quando se torna adolescente, tem que procurar, de facto, depois ajudas adicionais ao longo da sua vida, de estar rodeado das pessoas que nos ajudam a relembrar-nos disto, porque cada um de nós sabe isto muito bem. Nós sabemos muito bem que cada vez que nos levantamos mais depressa e começamos imediatamente a empreender com aquilo que a vida nos dá, os resultados são extraordinariamente, exponencialmente maiores do que nós tínhamos pensado. O problema é que não temos normalmente ninguém que está à nossa volta a relembrar-nos isto, porque nós sabemos. Eu não preciso de ninguém que me diga, porque eu sei. Eu preciso de alguém que me relembre permanentemente, todos os dias e todas as semanas. Uma distinção interessante. O que é que eu fiz? Ao longo da minha vida foi sempre assim, foi igual na faculdade. Eu tiro faculdade de gestão, estudei no Instituto Superior de Gestão e quando acabo, já trabalhava no Millennium BCP, na altura, nas equipas de telemarketing, eu esfiava uma equipa de telemarketing na altura e na altura acontece-me exatamente a mesma coisa que acontece à maior parte das pessoas que tiraram um curso com uma média boa ou razoável e que somos pelo menos acima da média em termos de performance. E, portanto, na altura acontece-me o que o Millennium BCP, na altura, tinha acabado de se fundir com o Banco Português do Atlântico, e o Miguel Cadilho, ex-ministro, convida-me para ficar numa coisa pomposa, chamava-se Direção de Grandes Empresas Institucionais do Atlântico, que era uma coisa que eu acho que qualquer pessoa que trabalhava na altura neste setor tinha muita vontade de abraçar. E, mais uma vez, eu tinha muito claro o que é que eu queria fazer na vida. Eu, depois de ter perdido a possibilidade ou de ter ganho a possibilidade de não ter sido piloto, eu tinha muito claro que eu queria começar a minha carreira numa grande escola de marketing e vendas. E, portanto, de repente tenho à minha frente uma pessoa muito conceituada em Portugal, um ex-ministro com uma carreira política invejável, com uma carreira como gestor extraordinária, a fazer-me um convite extraordinário e eu a ter que pensar, aceito ou não aceito. Eu era um miúdo, tinha uma coisa na mão que estava a trocar por eventualmente uma coisa incerta e para mim era muito claro, e foi isso que eu lhe disse, eu quero muito cá continuar a fazer telemarketing quando estou à procura do meu emprego, mas eu não quero fazer carreira aqui, isto não é o sítio onde eu quero começar. Eu quero começar na maior escola de marketing e vendas do mundo, ou numa das maiores. E o Millennium BCP é uma empresa extraordinária à escala nacional, mas não é aquilo que me pode dar a escala mundial que eu quero como berço inicial de carreira.
Ele aceitou, eu na altura a minha equipa produzia bem, nós vendíamos muito e faturávamos muito para o Millennium BCP na altura nas nossas equipas de telemarketing. Portanto, eles deixaram-me ficar no meu part-time normal como estudante, como se eu não tivesse acabado o curso. Portanto, eu continuei a fazer as minhas 4 horas das 6 às 10 da noite, até que começo a concorrer, como todos nós começamos a concorrer, e entro na Procter & Gamble, que era considerada a maior escola de marketing e vendas do mundo. E mais uma vez, outra vez a mesma coisa, não é? A vida dá-me uma coisa que era muito mais fácil eu aceitar, e apesar disso, eu confiei que aquilo que a vida também me dava, que era ter um contexto familiar estável, ter a possibilidade de poder escolher, se calhar fazia muito mais sentido eu agarrar-me aquilo que a vida já me tinha dado, que é a possibilidade que nem toda a gente quando chega aos 22, 23 anos e sai da faculdade, tem a possibilidade de esperar, porque tem que começar a ganhar dinheiro no imediato. E eu tinha esta possibilidade, eu já estava a ganhar dinheiro, e o dinheiro que eu ganhava no BCP na altura, as 4 horas que fazia eram mais do que suficientes para o meu orçamento familiar, portanto eu quis agarrar aquilo que para mim, de um ponto de vista de longevidade, fazia mais sentido. Não era a escolha mais óbvia, depois correu bem, podia não ter corrido. Então, mas disseste que não há outra proposta. Eu disse que nem, porque no fundo a proposta era que eu transitasse do telemarketing para os quadros do banco e passasse a ser... Ficaste apenas no telemarketing. Portanto, eu mantive aquilo que faziam os alunos universitários, que eram um part-time de 4 horas a trabalhar ao telefone, a vender produtos financeiros ao telefone, que é uma coisa que tu não queres fazer depois de tirar uma licenciatura de 5 anos. Para mim, claramente, aquilo era um período de espera, porque eu sabia que uma coisa maior me estava reservada, porque eu ia lutar muito por isso. E, portanto, eu sempre acreditei que quando tu pôs o esforço no sítio certo, os resultados acabam por aparecer. Portanto, não fazia sentido eu ter muito claro para mim que aquilo não era a solução de futuro, era uma solução de recurso, e, portanto, fui muito honesto com as duas partes. Eu queria muito continuar ali a ganhar o meu dinheiro das 4 horas, eles seguramente não queriam uma pessoa menos comprometida, que ia ficar nos quadros do banco, para passado 6 meses se ir embora para outra coisa melhor. Claro. E assim foi. E, portanto, eu acabei por de facto, achar que fazia muito mais sentido orientar a minha carreira para aquilo que eu realmente queria de longo prazo. Mais uma vez, nem sempre corre bem. Pus muito esforço por trás e, curiosamente, eu não era... Eu estive sempre dentro dos top 5% dos alunos da faculdade, mas não era o melhor aluno, nem de perto nem de longe, e não era dos 2 nem dos 3 melhores. E, curiosamente, a Procter & Gamble tinha um crivo muito apertado, muito parecido com a McKinsey. Se calhar os meus amigos mais inteligentes, mais esforçados no curso e com muito melhores médias do que eu, chumbaram, e curiosamente, porque há um perfil que a Procter na altura procurava muito claro e muito específico, e eu consegui passar nos testes todos e entrei, acho que para surpresa de muita gente e para surpresa de mim próprio. Okay. Porque eu quando fui fazer os testes, eu percebi ao nível de magnitude a que eu estava a concorrer. E portanto eu sempre fui com muita vontade de vencer, mas com algum realismo, a saber que aquilo era realmente muito difícil. Portanto, quando a notícia chegou, que eu tinha entrado, foi uma surpresa incrível. E diz-me uma coisa, porque há um padrão que eu quero perceber que existe em ti e que se calhar já existe desde essa altura. Porque tu entras para fazer telemarketing no Millennium e és convidado para ser um quadro e tinhas que idade? 22, 23? 23. 23 anos, ou seja, ainda eras um miúdo. E depois disso esperas e passado cerca de 6 meses entras na Procter & Gamble. Certo? O que é que fez com que essa pessoa, o tal ex-ministro, não me estou a recordar do nome, te tenha convidado? O que é que fez... O que é que tu sentes que tu tinhas de especial, seja a nível de esforço, a nível de inteligência ou outra coisa qualquer que tu tinhas, para ele olhar para ti e pensar, este miúdo, este puto de 23 anos, tem qualquer coisa e eu vou colocá-lo aqui. E se calhar foi essa a mesma coisa que depois te fez entrar na Procter & Gamble. Quais é que são essas características? Por acaso não foi, porque eu acho que no BCP era uma coisa muito, muito clara, muito simples e muito básica. Era Results Delivery. Ou seja, a minha equipa era claramente uma das equipas que estava permanentemente no top de performance, portanto nós vendíamos realmente muito, tínhamos uma forma e um padrão de venda e de assistência ao cliente final extraordinário. Eu trabalhei lá há 3 anos, portanto eu fiz o curso na altura que as licenciaturas eram 5 anos. Eu tive 2 anos que não trabalhava e ao fim de 2 anos a ir para a praia à tarde a fazer bodyboard e a andar de bicicleta, pensei, eu posso usar o meu tempo também de outra maneira e melhor, e os últimos 3 anos de faculdade dediquei-me a trabalhar no BCP. Fiz 6 meses como comunicador e logo ao fim de 6 meses eu sou convidado para chefiar as equipas, porque eles identificaram que o meu padrão de venda telefónica era de facto muito bom e que fazia muito sentido para o tipo de cultura ao cliente que o BCP tinha. Portanto, ao fim de 6 meses eu sou logo convidado para ficar como chefe de equipa e fico 2 anos e meio com performances extraordinárias. Portanto, nós ganhávamos não só um salário base como bónus, pelas vendas que tínhamos, e a minha equipa estava permanentemente sempre no topo de performance. Portanto, eu acabei por ser bastante conhecido lá dentro, porque a minha equipa entregava. Já na Procter & Gamble não era isso, porque a Procter & Gamble, mais do que os resultados, a Procter & Gamble avalia quem entra por um tipo de perfil humano e de skills. Okay. E, portanto, independentemente se tu tinhas performado ou não, e muitas das pessoas até que entram na Procter nem sequer têm ainda uma experiência profissional e, portanto, não te conseguem falar de resultados, tem muito a ver com o teu DNA como pessoa. Por isso há quem diga, quem já foi Procter, que nós somos todos um DNA lookalike. Nós somos todos muito parecidos
na forma como estamos, na forma como falamos das empresas, na forma como operamos no negócio, porque há de facto um padrão e uma chave que a Procter encontrou há muitos anos no seu recrutamento, que é uma chave aparentemente de sucesso, em que pessoas com high performance têm um determinado tipo de chave e de padrão, de skills e de atitude. Então, Nuno, eu preciso agora de saber, então, diz-nos quais é que são as chaves que a Procter & Gamble identificou em ti e provavelmente nos outros como sendo as chaves de sucesso, para que todos nós percebemos isso. Bom, é muito difícil porque o sistema é um sistema fechado deles e, obviamente, tu próprio, quando és avaliado e depois és recrutado, tu nunca sabes até ao fim exatamente qual é a chave de leitura. Mas aquilo que tu sabes é que, primeiro, obviamente a parte técnica é importante e por isso o raciocínio, a lógica, tudo o que é avaliado nos testes psicotécnicos, que eram testes eliminatórios, portanto tu podes passar ou não essa etapa, mas o que também é bastante claro é que isso é apenas, como no pequeno almoço, o pão com manteiga, ou seja, tu teres a parte técnica garantida e portanto teres um raciocínio e uma lógica estruturados, teres boas capacidades analíticas, matemáticas, etc., é fundamental, mas isso de per si não é suficiente. E eu acho que isso hoje em dia é muito claro, mesmo para nós nesta nova geração. É óbvio que isso tornou-se o óbvio e o básico, nós temos que ter capacidades técnicas, mas isso de per si depois, se não for complementado com uma capacidade de soft skilling muito boa, muito treinada, em que os teus níveis de resiliência sejam altos, em que o teu espírito combativo de atingir sempre o impossível esteja sempre lá, em que tu sejas uma pessoa permanentemente team player, fair player, com uma capacidade sempre de olhar para o longo prazo, ao mesmo tempo que olhas para o curto e para o médio prazo, são tudo variáveis que se tu não te preocupas logo no early stage da carreira com as pessoas que recrutas, ou tu próprio na tua carreira e no teu perfil e trabalhares estas variáveis, é muito difícil que chegues ao topo. Porque a realidade é que, alguns tu na vida vais precisar destas características. E é uma mentira que só precisas delas quando és diretor ou administrador ou CEO. Porque quando lá chegas, depois é tarde demais para as treinares. Porque é como quando tu começas a conduzir sem ajuda e tens aqueles tiques de não põe pisca, põe as duas mãos e cruzas as mãos no volante. E quando tens depois necessidade de tirar a carta, e já podes conduzir, a dificuldade de desfazer os nós daquilo que estava mal feito é enorme. Nas carreiras é exatamente a mesma coisa. Se as pessoas só pensam em treinar o seu hard e o seu soft skill mais à frente, porque acham que há determinado tipo de coisas, eu logo treino quando precisar de chegar ao topo e às funções em que isso for fundamental e necessário, isso é um erro dramático, porque já não vou ter tempo, por um lado, vou ter muito menos tempo no cronograma de vida, já se passou muito tempo, mas acima de tudo porque levo vícios comportamentais, e em especial no soft skilling isso é muito marcado, que depois são muito difíceis de desatar o nó. Bem, portanto nós estávamos aqui à conversa e disparou aqui quase como um alarme e eles estavam a fazer aqui uns testes. Pronto, e porque não sabiam que nós estávamos aqui a gravar. E tu aquilo que fizeste foi, já tinha acontecido uma vez, aconteceu outra vez, e tu aquilo que fizeste foi, foste lá fora, encontraste a pessoa e resolveste. Assim. E há certas coisas que, de facto, precisam de ser resolvidas na hora, ou seja, ações mais quase que pragmáticas, existe um problema que vamos resolver, e esta é uma forma de abordar as coisas, mas existe outra, e que já me tinhas falado ali há bocado quando estávamos off-camera, que é, tu até me disseste, tudo aquilo que não tem um sistema, tudo aquilo que não tem um processo, depois desaparece no tempo. Já não me recordo de que é que estávamos a falar. Mas existe Estás a falar de tu não ires à igreja? De não ir à igreja. Não, de tu só ires ocasionalmente à igreja. E fui ontem, por acaso, porque foi um casamento. Exato. E estavas a falar, não, tem que ser sistemático. Fala-me um bocadinho disso, não íamos falar sobre isto agora, mas surgiu e o meu cérebro lembrou-se de perguntar isto. De que forma é que tu aplicas estas duas formas de estar na vida e de pensar na resolução de problemas e na melhoria de performance? Tens uma forma mais pragmática, temos que resolver isto agora, e outra mais sistemática, que é, para muito resolvemos isto agora, se não resolvemos o sistema, se não melhorarmos esse sistema, não vai acontecer no futuro outra vez. Não sei se tens alguma história em que isto se aplique, eu lembrei-me disto agora. Sim, mas eu acho que isso quer dizer, é a história da nossa vida. Repara, as coisas todas têm uma cola, tudo tem uma cola, quer a gente queira, quer não. Desde as coisas mais estratégicas e mais processualizadas que nós façamos na vida, às coisas mais banais, de repente levantar-te da cadeira e perceber o que é que se passa com o problema e tentares resolver tu próprio. É claro que quando as coisas... E quando tu identificas um problema, como este caso do alarme, é um problema pontual, é um teste pontual, é uma coisa que aconteceu de uma forma pontual e, portanto, não me preocupa, fica resolvido e está resolvido. Quando tu permanentemente tens esta vontade de que as coisas, de facto, corram bem e tenham um output maximizado, em tudo que seja a tua empresa, tu tens que estar preocupado. Tens que estar preocupado se a cantina funciona bem, se a recepção funciona bem, se os elevadores funcionam bem, se as escadas estão limpas, se os ecrãs estão limpos, se as casas de banho não têm mau cheiro, o que quer que seja. O que quer que seja que gravita à volta da vida da tua empresa tem um impacto maior ou menor, obviamente, maior ou menor, é verdade, nos teus colaboradores. Mas precisamente porque é maior ou menor, tu tens de ter a capacidade de permanentemente mostrar à organização que estás atento a tudo, e quando eu digo a tudo, é a tudo, e quando identificas coisas que podem ser resolvidas em um segundo, perdeste um segundo, portanto é marginalmente irrelevante para a tua vida, quando percebes que são problemas que não só estão a acontecer, que tu podes
no momento tu próprio resolver, mas que não resolve nada tu resolveres no momento, tens que ao mesmo tempo iniciar um processo paralelo, que é perceber qual é a causa, qual é o processo que podes pôr por trás para que não haja repetição do erro e operar uma mudança no processo da organização. E, portanto, sim, eu sou completamente obcecado por garantir que, seja o próprio edifício, a garagem, as casas de banho, a recepção, as salas de reuniões, que toda a empresa funcione um bocadinho como um relógio suíço, ou seja, que os mecanismos estejam no sítio. Muitas vezes por observação direta, portanto, obrigo-me a mim próprio a percorrer sítios onde não era tão normal, se calhar eu tinha que percorrer todos os dias, e percorrer variedíssimas vezes locais que eu não tinha que percorrer, ou no feedback das outras pessoas. Mas acima de tudo isto, ou seja, que as pessoas percebam que não é desligado da estratégia da empresa. Tu tens uma empresa extraordinariamente bem comunicada, com um produto fantástico, super glamourosa, mas depois de repente chegas à recepção e a recepção não transpira isso, ou pedes para ir à casa de banho e a casa de banho tem um mau cheiro, ou entras numa sala de reuniões e os monitores estão condenados. O que quer que seja, dentro de uma organização, por coisas mais supérfluas que podem ter até a ver com a higiene e limpeza, não são supérfluas. Transmitem uma mensagem sobre quem tu és, comunicam a forma como a tua empresa está no mercado e está na vida, e eu quero que as minhas pessoas também percebam isso. Ou seja, não é indiferente que o chão tenha um papel, não é indiferente que os caixotes não sejam despejados, não é indiferente que tenhas um segundo plano nas câmaras e que a redação não esteja arrumada. Isto não é indiferente. Portanto, se eu estiver a ver alguém a gravar num estúdio e me aperceber que há um segundo plano que tem uma secretária que está desarrumada, não é que eu esteja só preocupado com o segundo plano. Eu estou em primeiríssima instância preocupado que a secretária esteja desarrumada. Mas pior ainda, num canal de televisão em que, obviamente, um segundo plano tem que estar tratado e cuidado. E é este nível de atenção, que é verdade, não é suposto ter necessariamente que ser um CEO a tratar dele, mas e por que não? Se tu, no momento que fazes uma observação direta, percebes que podes, naquele momento, resolver o problema, resolve-o. Claro está que depois não vais ter capacidade de energia e tempo e cronograma para resolver ad eterno. E, portanto, se há um problema que tu achas que pode ser recorrente e a tua equipa não vai conseguir resolvê-lo, introduzes processos. E depois introduzes processos e delegas. Mas a conversa de, então depois introduzo um processo e delego, isso não faz sentido. Porque se naquele momento tu podes resolver, por exemplo, tens que dar o exemplo no momento e resolvê-lo tu. E depois introduz o processo. Tens duas vantagens. Não perdeste tempo, que é uma coisa que tu não queres dar a mensagem à organização que se deve fazer, o tempo é demasiado precioso para ser perdido. E segundo, mostras que é possível resolver e que é fácil resolver. Portanto, lideras pelo exemplo. E depois, mais à frente, podes delegar, mas podes delegar com muito mais propriedade. Porque mostraste que podes fazer depressa, que é fácil, que custa pouco e não há razão nenhuma, nem nenhuma desculpa conceptual para não se poder fazer. Ok, então tu mostras, tu fazes e resolves na hora e depois constróis o sistema. Claro. Não vais logo pensar qual é que é o sistema que eu posso criar para resolver isto e deixas ali... Não, porque enquanto tu fazes isso, o problema perdura à tua frente. Portanto, it's only silly. Quer dizer, é muito tonto. É como em tua casa tu dizeres, a minha casa sistematicamente tem um problema de fumos na cozinha. A cozinha está cheia de fumo. E eu aquilo que vou fazer é, eu vou desenhar um processo para a sala. E, entretanto, a tua família morre intoxicada. Quer dizer, é muito tonto isso, não é? Pronto, o que é que tu tens que fazer? Tens um problema diante. Se tens um problema diante, resolves o problema diante. A cozinha está cheia de fumo, tens de tirar o fumo da cozinha. Tira. Consegues tirar ou não? E claro, se estiveres a falar de uma coisa muito técnica, há coisas que eu estou a ver que me parecem mal ou que aparentemente me parecem mal e que eu não tenho capacidade de operar no momento. Quer dizer, eu não consigo entrar na emissão de um segundo para o outro e tratar de uma coisa na emissão, como um exemplo técnico. Agora, se tu tens uma coisa que à tua frente está categoricamente errada, está mal, está fora do lugar e pode ser recolocada com as tuas mãos, vais estar à espera de desenhar um processo. É muito absurdo. É mais absurdo ainda se pensares que tu não fazes isso em nada da tua vida pessoal. Tu, na tua vida pessoal, não vais primeiro desenhar um processo sobre quantos cafés vais tomar com os teus amigos e quantas festas vais ter de casamento. Quer dizer, operas. Sim. E depois, quando as coisas não estão bem, tu raciocinas sobre as coisas e tentas encontrar uma forma de que a tua vida ganhe uma regra e um processo diferente. Mas quer dizer, vives a vida. Viver a vida, como viver a vida de uma empresa, é viver. E viver é estar em movimento, não é? Não é estar parado a observar e a fazer análise. Portanto, eu não consigo sequer entender as pessoas que sistematicamente só delegam, por um lado, e que tendo a capacidade de operar no momento mudança, não o fazem. Já, tipicamente eu diria que essas pessoas têm tendência a ser less performers. Eu não diria low performers, porque há muitas pessoas que têm mais tendência de delegação e que são muito high performers, mas se tiveres duas pessoas exatamente iguais, que não existe, só como teoria conceptual, duas pessoas exatamente iguais, uma que opera a mudança no momento e outra que só delega, seguramente uma tem que ser mais low performer que a outra. Ok. E então, voltando atrás, eu já estava a fazer esta pergunta. Quais é das soft skills que a Procter identificou em ti e que se calhar uma ou outra tu já tinhas até demonstrado no Millennium, qual é que tu achas que foi a mais importante que tu tens a nível de soft skill, não de hard skill,
e há uma característica que sentes que é nata, ou seja, que nasceu em ti, está no teu ADN, ou sentes que, sim, de facto estava contigo, mas tu tiveste que trabalhar bastante e foste ativo nesse trabalho, ou simplesmente tu não a tinhas e tiveste que a adquirir? Eu acho que, mais uma vez, acima de tudo, aquilo que eu tinha dito no início, que é abraçar aquilo que me é dado. Eu, na altura, tinha dito de uma forma muito clara na Procter & Gamble que eu queria começar a minha carreira por marketing e vendas, mas muito rapidamente me apercebi que a Procter era uma empresa muito mais marketing-driven do que sales-driven. E, portanto, na altura, comecei a perceber-me que fazia mais sentido eu tentar forçar a minha entrada diretamente no marketing. E eles perceberam isso, nas entrevistas. Muito rapidamente, não havia lugares em marketing, e o único lugar que havia em vendas era um lugar no Porto. Eu diria que era bastante normal para a Procter & Gamble, quando tinha que me fazer uma proposta, ter que me fazer uma proposta mais detalhada àquilo que ou me motivava e maximizava a minha performance, ou até optarem por outro candidato. E eu acho que aquilo que mais os deixou tranquilos com o candidato Nuno Ferreira Pires na altura, é que eles sabiam que o que quer que me propusessem, eu iria aceitar. E, portanto, lembro-me na altura que o Roland Provençal, que era um francês, que era o diretor comercial, o diretor de vendas em Portugal, quis falar comigo, quis-me conhecer pessoalmente e disse: Nuno, eu sei que você começou por querer marketing, hoje estava tranquilo em vir para vendas, mas eu tenho um problema para lhe dizer, que é, nós não temos lugares neste momento em vendas para si em Lisboa. Os lugares estão preenchidos e nós não estamos a fazer recrutamento. Portanto, o único recrutamento que nós temos neste momento disponível para si é no Porto. Ou seja, isto implica você mudar de vida, realocar a sua vida para o Porto, alugar uma casa no Porto e fazer vida no Porto. E eu, para mim, quer dizer, não havia mais pequena dúvida. Estava-se a cumprir um sonho, que era entrar na Procter & Gamble, que cumpria o meu briefing de vida, que era eu entrar numa das maiores escolas de marketing e vendas do mundo, e, portanto, qualquer que fosse o pedido que me fizessem em adição, eles sabiam, acho eu, que por aquilo que conheceram de mim ao longo do processo e das entrevistas, eles sabiam que eu aceitaria. E, portanto, quer dizer, foi uma conversa de 5 minutos, foi eles darem-me briefing do que é que existia disponível, e eu dizer-lhes, obviamente, que sim, e eles disseram: mas não queres pensar? Estamos a falar de tu mudares a tua vida de Lisboa para o Porto, está bem que são 300 km, mas estás a mudar a tua vida. Não tenho nada para pensar. Para mim é claríssimo. Era isto que eu queria e é isto que eu vou fazer. E adaptaste? E adaptei-me. E, portanto, em tudo, eu acho que em tudo que sempre foi a minha capacidade de ir mudando, seja da Procter & Gamble, na altura depois para a ex-TMN, hoje em dia Mel, desde a Compal à Central de Cervejas, o ter ido viver para Londres e trabalhar na MTV Networks Europe, o hoje estar na Sport TV, tem muito a ver com isto. O permanentemente estar disponível para abraçar os desafios em que eu me posso maximizar mais a mim como pessoa e, acho eu, entregar mais valor naquele momento e naquele ciclo da minha vida a quem me contrata, seja aos acionistas, sejam às equipas de gestão que estão nas empresas. Eu sou muito obcecado com isso. Sou muito obcecado em estar permanentemente a gerar valor, que uma parte seja capturável por mim, seja através da aprendizagem, da experiência que eu tenha, mas acima de tudo também para os acionistas que me contratam, ou seja, deixar um legado e uma obra construída e também ter a coragem e a capacidade, no momento em que o nosso ciclo abrandou, e em que a inovação, a mudança, o change management, as mudanças de cultura já estão operadas e em que claramente há um desacelerar de performance, nós não estamos tranquilos com isso, it's time to move on. Portanto, não ficarmos demasiado agarrados às cadeiras, às mesas, às pessoas e às empresas e aos logos. É fundamental que, quando tu sabes e tens muito claro o que é o teu objetivo de vida, teres sempre a coragem de perceber it's time to move on. Não é fácil, porque muitas vezes tu ficas muito emocionalmente apegado a determinadas realidades, seja às marcas, às empresas, às equipas, mas eu sei o que é que me move, e a mim o que me move são resultados expressivos e rápidos em ambientes de mudança e de cultura mais agressiva, de um ponto de vista de resultados, de alcance de resultados. Quando isso não acontece por períodos largos de tempo, eu tenho tendência a eu próprio não estar contente. Seguramente os acionistas não podem estar contentes, porque, obviamente, se tu não operas mudança para resultado, não lhes estás a dar o return on equity que eles esperam, mas eu, por perfil, não consigo viver nesse cantinho quentinho que alguns gestores conseguem. Eu não consigo. E, portanto, a minha mudança ao longo destes anos todos, em várias empresas e vários ambientes muito diferentes do ponto de vista cultural e empresarial, tem a ver com isso. No momento em que eu sinto que há desaceleração, para mim é claramente time to move on. Porque para ti, das coisas mais relevantes é de facto estás a inovar. Isso é uma coisa que eu acho super interessante e queria perceber, porque tu és claramente muito medido por objetivos e objetivos que sejam expressivos, mas por muito que tu te adaptes, e isso é claramente uma característica notória em ti e faz-me lembrar um bocado de Darwin, não é a mais inteligente nem a mais forte, é a que mais se adapta, que é a espécie mais bem sucedida, porque tu podias perfeitamente ter dito que não ao Porto, porque não se enquadrava se calhar
exatamente naquilo que tu querias, que era em Lisboa, mas há uma frame na qual tu jogas que é marketing e vendas. Ou seja, por muito que tu tenhas um conjunto de objetivos, há uma parte que tu se calhar não estarias disposto a sacrificar, ou não, no princípio da tua carreira, em que tu querias mesmo marketing e vendas. E eu queria te perguntar porquê? Porquê marketing e vendas? Para perceber como é que essa cabeça opera. Porquê marketing e vendas? E depois, se pudesses falar um bocado na diferença entre o marketing e as vendas. Porque há muitas pessoas que não sabem bem qual é a diferença entre marketing e vendas e muitas vezes eles andam um bocado às turras. Ou seja, fala-me um bocadinho de porquê marketing e vendas e um bocadinho das diferenças e se calhar das melhores práticas em cada uma delas. Uma das coisas que me apaixonou desde o início na Procter, quando eu entrei, nunca me vou esquecer que havia nas salas todas a missão da empresa. E a missão era produzir produtos de qualidade superior que melhorem as vidas dos consumidores das comunidades onde estamos inseridos. Portanto, a Procter tinha muito claro, quando entrava numa determinada comunidade, numa determinada região, numa cidade, num país, a sua única missão era melhorar a vida dos consumidores através dos seus produtos e melhorar a vida deles de forma tangível, de forma relevante. O marketing é isto que faz. O marketing tenta encontrar o que é que a sociedade precisa, depois como é que isto se embrulha de forma inteligente, como é que é monetizável, e para ser monetizável tem que de facto fazer diferença, tem que ser relevante na vida das pessoas, e depois as vendas, acima de tudo, garantem que a distribuição é eficiente e que tu consegues de facto chegar aos pontos de venda onde foi criada uma determinada necessidade. Portanto, as vendas para mim são o atleta que leva ao testemunho do marketing. Portanto, o marketing que cria o produto ou o serviço para uma determinada necessidade que ainda não esteja identificada ou que esteja mal servida, e depois as vendas têm que ter a capacidade de receber esse testemunho e garantir que em qualquer ponto do planeta onde exista esta necessidade, o produto é lá colocado com o preço certo, a promoção certa e com as variáveis de vendas corretas na distribuição. Mas isso não é um trabalho do marketing, o placement, a promoção, o preço, não é um trabalho do marketing em si ou é das vendas? Não, é um trabalho inicialmente conceptual, se quiseres, pode ser sempre um trabalho de marketing de pensares se a zona mais estratégica do hipermercado, por exemplo, num produto de grande consumo, é estar na zona dos frescos ou estar na zona do ambiente, por exemplo. Sim, conceptualmente há um trabalho estratégico de fazer análise de consumidor e perceber onde é que um determinado produto pode ter mais ou menos sucesso. Mas a partir do momento em que entra na operação, ou seja, está decidida a estratégia, a operação de garantir que isso é feito de forma correta, ou seja, que eu em vez de ter um módulo tenho 10 módulos, que eu tenho a zona preferencial do hipermercado, que tenha a relação com o comprador certa e que lhe explique a estratégia do meu produto de forma certa para que ao menor custo possível por metro quadrado eu tenha o máximo de exposição possível no supermercado. Como é que eu garanto que depois de um ponto de vista tático e permanente e estratégico, porque as vendas também fazem uma parte da estratégia comercial, eu consigo permanentemente estar a ativar o produto e garantir que o produto, dentro daquele meu ponto de venda gerido por mim, se eu for vendedor daquele ponto de venda, tenha rotação maximizada. Como é que eu garanto que cada cliente que entra no supermercado contacta as vezes necessárias com o meu produto até ser influenciado para o comprar e ter muita vontade de passar as caixas registradoras com o meu produto na mão? Portanto, tudo isso é vendas. A partir do momento em que sai do PowerPoint e da estratégia e entra na operação e vai para os hipermercados, no caso, por exemplo, do grande consumo, é claramente vendas. E as vendas têm uma parte tática importantíssima, mas têm uma parte estratégica muito relevante de como gerir todo o ponto de venda a favor da sua marca, onde há uma variedade de marcas brutal e uma guerra fortíssima de preço, por exemplo. E eu falo muito de grande consumo porque a grande parte da minha vida foi dedicada ao setor do grande consumo. E qual é que tu gostas mais, marketing ou vendas? Eu gosto muito dos dois. Eu acho que faz parte de um perfil completo. Hoje tenho muito claro e evidente que quem quer fazer carreira nestas áreas deve sempre passar primeiro por vendas, seguramente, porque é muito difícil conceptualizar sem ter passado pela experiência operacional. Portanto, eu acho que é fundamental para alguém, mesmo que queira seguir um dia marketing, passar por 1 ou 2 anos de vendas, porque é muito difícil estar lá em cima, no PowerPoint, no último andar, tipicamente os marketings importantes trabalham nos andares das direções de administrações a conceptualizar a estratégia, sem nunca ter passado pela experiência de ter que negociar com um comprador difícil, de ter que perceber como é que custa, em vez de ter um módulo, ter 2 módulos, por exemplo, no hipermercado. Eu sei que me tornei um marketeer mais forte, porque para mim era muito clara a experiência de loja, era muito clara a experiência do comprador, era muito clara a experiência de ter que andar um dia inteiro num Fiat Punto a ter que convencer os meus clientes a encomendar mais paletes do que as paletes da concorrência. E, portanto, no dia em que tu fazes esta experiência inicial, de tocar na operação, estás muito melhor preparado para, aliado ao teu thinking e à tua capacidade técnica de operar marketing. Depois, seguramente, marketing, obviamente, tem uma componente estratégica, diria eu, bastante mais aprofundada, e depois, se queres realmente chegar ao topo, eu acho que ter um perfil muito completo entre marketing e vendas vai-te sempre ajudar, mais ou menos pela mesma razão. Não podes ser um marketeer forte sem ter alguma experiência de vendas, e deverias tentar reunir
o máximo das duas disciplinas. Acho que para quem quer seguir carreira de marketing, eu acho que uma experiência curta de 2, 3 anos por vendas é mais do que suficiente. Mas não acho que seja possível não passar pela área operacional. Passar por qualquer lado pela área operacional é absolutamente fundamental. Não é por acaso que a McDonald's, em todos os seus new hires, sejas contratado para diretor-geral, para diretor de marketing ou para balconista numa loja, todos eles, alguns, têm que ir servir hambúrgueres numa loja. Porque é muito difícil tu conceptualizares a estratégia de uma empresa que lideras sem saberes o que é o drama de teres uma loja a abarrotar de pessoas, cada uma a pedir um hambúrguer de uma forma e de um tamanho diferente, e não perceberes os dramas que se vivem na cozinha, os dramas que se vivem na área de finishing, como é que montas as caixas do Happy Meal, como é que montas o tabuleiro, como é que o cliente é rapidamente servido sem ter um queuing enorme. Todo este tipo de coisas tu podes perceber na teoria, mas se tiveres estado na loja e tiveres interiorizado a experiência no corpo, isso faz muito mais parte de ti de um ponto de vista prático e não só conceptual, e portanto tu quando operas com um nível de clarividência muitíssimo maior. E um vendedor, ou seja, uma pessoa para ser um excelente marketeer, tem que fazer essa experiência em vendas. Uma pessoa para ter uma excelente carreira em vendas, também achas que precisa ter experiência em marketing ou não é tão relevante? Não é tão relevante. O que eu acho é que, tipicamente, a não ser empresas que vivam muito apenas de distribuição, alguém que quer chegar ao topo, eu acho que é fundamental passar pelo resto das disciplinas e, portanto, não passar por marketing é claramente, para mim, um de menos. Se alguém quer chegar ao topo apenas em empresas que são claramente indústrias, por exemplo, de distribuição e que são apenas dedicadas à comercialização, é claro que tu podes ser um belíssimo CEO de uma empresa que apenas se dedica, por exemplo, a fazer distribuição de outras marcas e, por exemplo, multimarca. Claro que sim. Agora, se tu queres estar preparado para ser gestão de topo de qualquer empresa, independentemente do setor, e tu queres fortalecer como gestor, é claro que tu tens que passar por uma área que seja, de um ponto de vista estratégico, forte, e que desenvolvas muito as tuas capacidades analíticas de raciocínio. E aí, obviamente, o marketing tem 80% a 90% de raciocínio e de parte analítica e 10% de execução e de operação. E as vendas é o contrário. E, portanto, se só tens vendas, és claramente sempre uma pessoa muito mais execucional e muito mais virada para a ação do que para a estratégia e para o thinking. E, portanto, obviamente que vai-te sempre faltar isto, se quiseres depois saltar de setor ou estar preparado multissetorialmente para abraçar posições de topo em qualquer organização. E entrando por aí, porque tu tens uma série de invenções nas empresas por onde trabalhaste, tens uma série de produtos que ajudaste a lançar, aquilo que eu te ia perguntar era quais é que são os princípios fundamentais para um marketeer ser um excelente marketeer, porque tu fizeste a primeira parte da tua carreira e quando foste para a Compal foi nessa posição, certo? Aí na Procter estavas em vendas, mas depois chegaste a passar... Vendas, depois passei para trade marketing e depois passei para marketing. Portanto, fiz o caminho certo das três áreas. Vendas, que é vendas puras e duras, garantis que o produto está disponível nas lojas. Trade marketing, que é quem faz a ligação entre o plano estratégico de marketing e a operação das vendas. Trade marketing e depois passei para marketing, sim. E depois passaste para marketing e depois grande parte da tua carreira, até ao Pestana, foi em marketing. Sempre marketing, certo. O que é que... Conta-nos aqui coisas interessantes que tenhas feito a nível de marketing, coisas pelas quais te orgulhas. É assim, os projetos mais expressivos que me orgulho e que acho que são muito visíveis para toda a gente. Primeiro, o Compal Essencial. Eu lembro-me quando cheguei à Compal, tive uma sorte incrível de ter uma equipa extraordinária, ter um líder que liderava a minha área extraordinário, que era uma pessoa que percebia muito do mercado e que me conseguiu fazer um induction, e isto é fundamental quando entras numa empresa em posições de middle management, é que estejas rodeado de pessoas que rapidamente façam de uma forma muito acelerada a integração no negócio e na empresa. Portanto, eu quando entrei, tive uma pessoa que me acelerou de uma forma gigante o que era o conhecimento do negócio, o conhecimento do setor e porque é que a Compal na altura achava que tinha chegado a um teto de crescimento. Portanto, a Compal tinha uma trajetória extraordinária, tinha tentuplicado a sua faturação em menos de 10 anos, muito à custa do lançamento dos sumos, néctares e refrigerantes como complemento de portfólio aos vegetais embalados e de repente continuava a crescer, mas a crescer a taxas mais humildes e portanto percebia claramente que precisava de uma coisa que lhes fizesse isto no crescimento, portanto um impulso muito forte de algo muito musculado e que viesse desromper com os códigos tradicionais e naturais das categorias. E isso só foi possível, é verdade, se calhar um bocadinho pela minha forma de estar na vida, de permanentemente estar a perguntar tudo porquê e porquê não, mas porque numa primeiríssima base eu estava rodeado de pessoas, e em particular pela pessoa que liderava a minha área, pelo José Jordão, que é uma pessoa extraordinária, com um nível de conhecimento profundíssimo de todas as variáveis de negócio, que em menos de um mês me pôs completamente doutorado em tudo o que era sumos, néctares e refrigerantes em Portugal. Lembro que uma coisa muito inteligente que eu aprendi desde o início era que não valia a pena a Compal continuar a olhar, por exemplo, apenas para a sua cota de estômago de sumos, néctares e refrigerantes. Era preciso olhar para a chamada realmente cota de estômago, share of stomach, ou share of throat, porque eram bebidas, cota de garganta,
de uma forma muito mais ampla. Isso diz dessa forma mesmo? Diz dessa forma mesmo, portanto, share of throat. E uma coisa muito engraçada que chegou à conclusão, e isto não foi um insight meu, portanto, isto foi um insight que imediatamente quando eu cheguei a Compal me explicaram, é que nós sabíamos que havia categorias que não eram nada óbvias, que nos roubavam cota de mercado de forma incrível e muito expressiva e que faziam com que a Compal, por exemplo, não conseguisse entrar em determinados territórios. Exemplo, o pequeno almoço. Para um português típico, apesar do Mediterrâneo, nós sabemos que as nossas mães sempre nos disseram o leite é a coisa mais importante. A realidade é que nós sabemos que a fruta e os vegetais é que estão na base da pirâmide, mas nós depois não operamos a nossa vida assim. E, portanto, o que é que acontecia? Nós rapidamente chegámos à conclusão, aliás, eles já tinham chegado à conclusão, antes de eu chegar à Compal, que havia indústrias, nomeadamente a indústria dos laticínios, que roubam uma grande cota, uma grande share of throat no pequeno almoço, onde os sumos, néctares e refrigerantes não tinham credibilidade para entrar, porque tu, se queres estar muito alimentado e preparado para o teu dia, tu tens que comer um pão com qualquer coisa e tens que beber qualquer coisa lácteo. E, portanto, havia esta possibilidade de, se um dia tu queres crescer share of throat fora das ocasiões de consumo que já te são nativas, e que havia muitas que são nativas, o lanche de meio da manhã, as refeições, o lanche de meio da tarde, mas onde nós, se queríamos crescer de forma exponencial, tínhamos que entrar em sítios que eram, para nós, novos, com consumos muito expressivos, porque havia uma regularidade de consumo muito alta, no caso do pequeno almoço, normalmente a grande maioria da população toma pequeno almoço, portanto, a ocasião de consumo está lá, existe, não é de impulso, portanto, tem muito litro de share of throat gerado naquela ocasião de consumo, e como é que nós lá poderíamos entrar? E, portanto, a estratégia começou por aí, que era, nós tínhamos duas grandes áreas onde não entrávamos, uma era o share of throat de pequenos almoços, que era consumido maioritariamente pelos laticínios, e outra que era da pura refrescância, que nós chamávamos, especialmente das gasificadas e dos refrigerantes, como as Coca-Colas, 7-Ups, etc., os Ice Teas, que é o tipo de bebidas que tu, quando estás na praia, não queres uma coisa alcoólica, queres uma coisa não alcoólica, e te queres refrescar, ou bebes água, ou bebes um refrigerante destes. Não vais beber um sumo com muita fruta, porque é mais doce. E, portanto, na altura a estratégia era, como é que nós, para crescer exponencialmente, entramos em territórios onde nós, hoje, demarcadamente, somos fracos, e onde o consumidor não vê uma mais-valia e uma vantagem em optar por um produto Compal. Portanto, na altura, a estratégia passava por isto. Qual é que vamos escolher como foco, primeiro que tudo, e segundo, como é que nós vamos conseguir, num país, por exemplo, em que nós, desde muito pequeninos, ouvimos a nossa mãe a dizer, se não beberes o copo de leite, não sais para a escola, como é que eu desconstruo isto na cabeça do cliente e consigo que o consumidor final perceba que, tão ou mais grave do que isso, é nós, por exemplo, não comermos o mínimo número de peças de fruta por dia que deveríamos comer, entre 3 a 5 peças de fruta. Portanto, na altura, montámos a estratégia, em 2, 3 meses montámos toda a estratégia. Mal tinhas acabado de começar? Eu tinha acabado de começar, ao fim de 3 meses tivemos a ideia, ao fim de 6 meses tínhamos fórmulas de protótipo e ao fim de 2 anos lançámos o produto. Um produto que foi inovador não só pelo conceito, foi o primeiro produto no mundo que entregava exatamente os mesmos benefícios nutricionais de uma peça de fruta, ou muito parecido com aqueles que são mais relevantes, mas acima de tudo, a primeira embalagem de PET no mundo com 110 ml, a maior parte das pessoas não sabe isto, ainda andava a Coca-Cola a tentar ter uma embalagem de 120 ml, a Compal tem uma embalagem de 110 ml e, portanto, nós fomos inovadores, fomos a primeira embalagem do mundo com 110 ml, conseguimos encher numa linha da fábrica da Compal em Almarim, que não enchia este tipo de formatos, e portanto nós achámos que não íamos ter linha de enchimento e conseguimos readaptar a linha para encher. Portanto, todo o projeto foi um projeto de muita resiliência e de barreiras após barreiras. Era um projeto que inicialmente nós tínhamos muitas dúvidas se íamos substituir tendencialmente por um tipo de peça de fruta mais fácil de consumir, porque não tem que se descascar, porque não apodrece ao fim de uma semana, etc. Então devia estar nos hipermercados perto dos códigos genéticos da fruta, na área do ambiente. Rapidamente chegámos à conclusão que era um erro estratégico, devia estar no frio positivo e, portanto, elas hoje, as embalagens do essencial, estão no frio positivo, não só por uma questão técnica, porque tem que estar para se poder conservar, mas acima de tudo percebemos que ganhou uma valorização adicional nas donas de casa pelo facto de estar numa zona onde estão os produtos mais frágeis, precisamente porque são processados. E, portanto, acima de tudo, eu lembro, este meu desafio foi um desafio que começou por uma coisa que era absolutamente impossível, que era como é que se consegue, por um lado, entrar numa ocasião de consumo que é absolutamente dominada pelos laticínios. Nós conseguimos, ao fim de 1 ano de lançamento, penetrar em 1/3 dos lares portugueses, com um produto que não tinha embalagem para encher, não tinha linha para encher, era um produto que não estava inventado, de um ponto de vista de fórmula técnica, em parte nenhuma do mundo, e até a própria designação do produto, o Ministério da Agricultura em Portugal permitiu, a Direção-Geral permitiu que se chamasse palmo de fruta, que era uma coisa que na altura só era permitido para um preparado momentâneo de fruta triturada. E, portanto, todo o processo, seja a denominação, seja o enchimento, seja a embalagem, seja a fórmula técnica, foram tudo impossíveis. Foram 4, 5, 10, 15, 20 impossíveis, de coisas que só foram possíveis acontecer
porque desde o início houve um diagnóstico muito claro do que era o negócio, qual era a guerra e a batalha a travar, que era uma guerra e uma batalha dificílimas, portanto, que precisavam de um remédio e de uma solução tão brilhante quanto a dificuldade do desafio. E eu acho que só isso é que nos fez nunca desistir. Quer dizer, nós, desde o início, tínhamos muito claro o nível do desafio. Quando eu passo para a central de cervejas, a mesma coisa. Eu acho que aquilo que eu lancei com a maior expressão foram as formas de uso. Nós sabíamos que a água é uma coisa extraordinária. Curiosamente, a água é dos produtos com menos valor acrescentado, porque existe na natureza. E, portanto, as pessoas tipicamente têm muito pouca propensão para pagar bastante pela água. Portanto, rapidamente percebemos que a água tinha que ter, a água de luz neste caso, que era a marca core da Sociedade Central de Cervejas, tinha que ter outras finalidades com ainda maior dignidade, se puder dizer assim, para ser monetizadas. E, portanto, rapidamente começámos a diagnosticar em que é que a água hoje é utilizada em coisas de muito mérito e onde hoje não está a ser explorada. E rapidamente chegámos à conclusão das dietas. Portanto, o efeito diurético da água, o efeito da desintoxicação do organismo através da água. E, portanto, qualquer pessoa que queira perder peso tinha que usar água como veículo da sua dieta. Portanto, rapidamente pensámos, e se a nossa água, além de cumprir o papel que já cumpre, tal e qual como vem da natureza, ajudar à desintoxicação, a fazer o detox e a fazer a purificação do organismo e a arrastar as toxinas, e se nós fortificássemos a água com qualquer coisa, portanto, lhes dessemos um extra boost, um extra power, para garantir que ela tenha um papel ainda mais relevante na dieta. Foi daqui que surge a ideia de enriquecer com fibras hidrossolúveis que, ao chegarem ao estômago, crescem de tamanho e produzem como o efeito do depósito da gasolina. Elas, como crescem, o estômago tem a sensação que está cheio e, portanto, o teu indicador de gasolina diz que está cheio e, portanto, não tens fome. E, portanto, o teu cérebro não tem fome. E, portanto, atenua-te aquela sensação de chegares a casa e abrir o frigorífico e comeres tudo o que te aparece à frente. E, portanto, mais uma vez, o que é que nós fizemos? Lançámos um produto com uma carga inovadora gigante, em que tudo foi um desafio. O enchimento na linha era um desafio, a estabilização da fórmula era um desafio, o garantir que a fórmula era aprovada foi um desafio, o garantir que as equipas técnicas acreditavam até ao fim, que era fundamental, que se conseguisse não só formular, mas depois que o produto fosse agradável, organolepticamente, que é como se chama na indústria alimentar. Portanto, do ponto de vista organolético, o produto tem que ser muito bom e tem que ser muito bem cotado, porque tu não gostas de beber nem de comer coisas que não te saibam bem, que não sejam indulgentes. E, portanto, foi um mega desafio. Rapidamente, quando se lança, nós, em menos de um ano, as formas de uso representavam apenas 3% do volume da marca e 25% do valor. Uau. E, portanto, o que prova o quê? Que quando tu tens uma capacidade de operar de forma estratégica muito poderosa nas tuas equipas de marketing e depois operacionalizar muito bem e executar muito bem nas equipas de vendas e fizeste aquilo que a Procter dizia na sua missão, produziste produtos de qualidade superior que melhoram para sempre a vida dos consumidores das comunidades em que estás inserido. Quando tu fazes isso, o consumidor permeia-te sempre e compra-te com muita expressividade, com muita regularidade e muito menos atento ao preço que tu lhe estás a pedir. E, portanto, nós na altura, quando lançámos este tipo de inovações no mercado, tínhamos tão claro a mudança incrível que estávamos a operar na vida das pessoas, seja aumentar o consumo de fruta no compal essencial, seja a produzir um conforto extraordinário nas dietas, que tipicamente as dietas alimentares têm alguma violência psicológica para o organismo humano, que nós tínhamos muito claro que o nível de receptividade do mercado tinha que ser muito alto. E de facto foi sempre muito alto. Porque é isto, os consumidores estão sempre dispostos a pagar e a adotar na sua vida algo que de uma forma muito clara e muito consistente lhes melhora as vidas. E portanto, se tu tiveres permanentemente como obsessão que tudo o que tu faças na tua vida, na tua empresa, tem que servir para melhorar a vida de alguém, o mercado permeia sempre. O mercado permeia sempre. E, portanto, mais do que estar preocupado com o lucro no curto prazo, o lucro vem sempre a partir do momento em que a tua estratégia de base seja melhorar a vida da sociedade. É tão interessante. Eu acho que se houvesse alguma lição a retirar de negócios, de marketing, é essa, não é? É de que, ao final do dia, quase que a nossa sociedade foi construída com os sistemas e com os incentivos certos para nós recebemos mais quanto mais valor acrescentamos. E eu acho que o meu objetivo aqui também era perceber essas histórias e também perceber como é que eu posso desconstruir isto aqui para entregar de uma forma simples, porque tu tens uma narrativa daquilo que aconteceu, mas quais é que então foram os princípios que permitiram que isso acontecesse? E eu acho que dos mais importantes, e corrija-me se estiver enganado, é tanto nas águas como no compal, vocês identificaram com uma precisão enorme um pain point
do consumidor. Não só perceberam que vocês podiam ter mais cota de mercado em certas áreas e que não tinham, ou que queriam aumentar as vossas receitas, mas o pensamento foi, ok, se queremos aumentar receitas, mas quais é que são os pain points que o nosso consumidor tem e como é que nós podemos pegar nas nossas core competence, naquilo que nós já temos, e de alguma forma vamos encontrar maneira de conseguir entregar algo que resolva. E com o Compal é isso, vocês têm um pain point enorme, acho que todas as mães em Portugal, que é que as crianças comam fruta, quando têm chocolates para comer e têm bolachas para comer, e do nada, olha, tens aqui uma forma mais simples possível de comer fruta, vem num boiãozinho de 110 ml, e tu compras, e se calhar a mãe quando vai ao supermercado está muito atenta ao preço de tudo e mais alguma coisa, mas ela sabe que com esse insight de 3 a 5 peças de fruta por dia vais criar um miúdo mais saudável. E tu aí tens uma possibilidade de pôr um preço, se calhar até maior do que poderias, porque a mãe vai comprar, porque estás mesmo a resolver um problema dela. É um problema que é mesmo dela. E nas águas é a mesma coisa. As pessoas detestam fazer dieta, não há ninguém que goste, e do nada tu pegas num produto que é a água, que é a commodity mais banal que existe no mundo, não há nada mais banal que a água, e crias-lhe um glamour e uma percepção completamente diferente. E isso é, eu acho que se houvesse alguma coisa a aprender aqui, pelo menos que eu estou a aprender contigo a nível de marketing, é isso, identifica qual é que é o pain point, pega naquilo que tens, reinventa-te para entregares alguma forma de preencher essa necessidade, de satisfazer esse desejo. E depois os números aparecem, não é? Não, e acima de tudo acreditas que isso é possível, porque eu acho que uma das coisas que tipicamente constrange muito os marketeers ou as empresas é partirem sempre da base daquilo que é possível fazer. E ao contrário, é exatamente o que tu dizes, ou seja, tu tens que primeiro perceber o que é que falta. Seja o que é que falta porque não está de todo addressed, portanto a necessidade não está endereçada ainda, seja porque está mal endereçada, seja qual for o diagnóstico. E a partir daí, acreditas que tudo é possível. E fazes ao contrário, portanto, se tudo for possível, num sonho, o que é que melhoraria de facto a vida destas pessoas? Era a fruta de facto já vir processada num sítio que não apodreça, que tenha uma longevidade de 2 ou 3 meses, mas que tenha o mesmo sabor, tenha os mesmos nutrientes, que seja fácil de transportar, whatever. Quando tu pensas assim, tipicamente, se estiveres concentrado na barreira, automaticamente fazes uma cruz na checklist, porque dizes, isto não é possível. Eu lembro que na primeira reunião que eu tive com a área técnica da Compal, que é uma equipa incrível, que são aqueles que fabricam tudo aquilo que tu bebes em tua casa, que me diziam precisamente isso. Nuno, isso é absolutamente impossível. Quer dizer, tecnicamente, aquilo que vocês estão a pedir é impossível. Nós não vamos conseguir criar este produto, porque este produto, de um ponto de vista técnico, não é possível. A partir do momento em que se opera processamento na fruta, à partida, há uma grande parte dos nutrientes que se perde. Certo? Portanto, esta era a nossa base de partida. Hipótese A, tu dizes, ok, então se não é possível, vamos ter uma segunda ideia, uma ideia que seguramente seria uma second best option, uma third best option. Ou dizer, então vamos aprofundar esse assunto. Porquê é que é realmente impossível? Se nós perdemos grande parte dos nutrientes, porquê é que não agarramos depois do processamento e não os readicionamos? Por exemplo, para mim que não percebo nada da área técnica, e portanto, o que é que nós fizemos? Ao longo de 6 meses, com a área técnica da Compal, nós andámos permanentemente a tentar encontrar formas de resolver as barreiras. E o que é certo é que as barreiras, todas elas se solucionaram. E, portanto, ao dia de hoje, eu consigo dizer com muita propriedade e muita segurança, já não estou lá há muitos anos, que quando alguém bebe um Compal essencial, a realidade é que está, de facto, a beber aquilo que uma peça de fruta, na sua magnitude de relevância, lhe poderia entregar. É claro que depois havia 1 micrograma de vitamina A no morango que não é recriado. Não é relevante, mas também não seria relevante se o comesses nos morangos. Mas naquilo que é realmente relevante, no teor nutricional relevante de uma peça de fruta, ele de facto foi todo ele reconstruído, apesar do processamento. E, portanto, aquilo que aparentemente parecia impossível, é possível. Portanto, diagnosticar de forma muito clara e muito precisa o que é que são as necessidades. 2, ter o sonho do que é que pode resolver esse problema e acreditar até ao fim que ele é solucionável. E muitas vezes ele é mesmo solucionável. Mesmo quando não é, havia alguém outro dia que me dizia uma coisa gira que é, quando nós sonhamos que é possível ir mesmo à Lua, quem não consegue chegar à Lua, seguramente pelo menos a Miami chega. E portanto é sempre um trajeto muito interessante. E portanto a realidade é esta, eu conheço muitas pessoas que muitas vezes sonham com coisas realmente muito mais complexas do que recriar uma peça de fruta e não chegam realmente ao end destination. É verdade, mas chegam sempre a pontos de chegada muito relevantes e com níveis de avanço tecnológico ou científico muito fortes. E portanto o ponto é este, é verdade que o trabalho estratégico e analítico é fundamental, mas depois é permanentemente fulcral estar sempre a sonhar com o impossível e lutar por esse impossível e garantir que reduzimos todas as barreiras até chegar o mais perto possível. Às vezes chegamos lá e transformamos o impossível em possível, outras vezes não chegamos, mas chegamos muito perto e chegamos a caminhos que melhoram substancialmente o caminho onde estávamos. E, portanto, quando isso acontece e o consumidor percebe que tu fizeste esse trajeto por eles recompensam de forma muito poderosa. E há aí uma coisa que
que acho que é importante ser falado, ou pelo menos para mim é interessante, que é, tu tens a ideia, ou vocês, a equipa tem a ideia de que de facto há esta necessidade, há este pain point na jornada do cliente, na sua vida, temos aqui uma solução que é possível, e investiram 2 anos dos recursos da empresa, do vosso tempo, do vosso esforço, da vossa inteligência, dedicada a criar essa solução para resolver o problema do cliente. Ou seja, vocês têm que ter um nível de crença de que não só de que eu vou conseguir ultrapassar essas barreiras todas e vou conseguir criar o produto, como o cliente vai gostar do produto. Porque a história de certeza que está recheada de falhanças incríveis, de marketeers que achavam mesmo, vamos criar este produto vai mesmo resolver a necessidade do cliente, depois vão vender o que o cliente não quer por algum motivo qualquer. Ou então, se calhar, do nada, saiu uma nova estatística que afinal já não é fruta, é vegetais, ou que a fruta, porque é frutose líquida, faz mal. E do nada, 2 anos de trabalho, bom, é arruinado. Como é que as empresas, e especialmente empresas dessa magnitude, também lidam com isso? Quando isso não vos passa pela cabeça, daqui a 2 anos lançamos isto e do nada e não resulta, o que é que acontece? Mas isso não acontece, porque nunca são 2 anos. A partir do momento em que tu tomas a decisão, portanto, quando tu tens dados de base que te levam a acreditar que tens que trabalhar num determinado sentido e numa determinada orientação. Percorres um determinado caminho, encontras aparentemente uma solução e no momento em que encontras uma solução, imagina, eu lembro que quando cheguei, nós chegámos a uma solução conceptual, muito longe ainda de saber exatamente o que seria o produto, etc., conceptual ao fim de 3, 4 meses. A partir desse momento, aquilo que se faz é começar imediatamente a testar o mercado e, portanto, a perguntar ao mercado e se um dia fosse possível ir à Lua? E se um dia você tivesse uma peça de fruta reconstituída num boião de 110 mil litros, bebível, etc. E, portanto, tu tens que encontrar forma de, ao longo de um processo de inovação, tu tens aquilo que se chamam os stage gates, os vários portões. E, portanto, tu tens um primeiro portão que é, tens de ter uma capacidade diagnóstica do mercado e do negócio muito forte e da população em geral, do que são as grandes tendências. A partir do momento em que encontras uma solução, não começas a trabalhar 2 anos de recursos de uma empresa nessa solução, montas um dos primeiros stage gates, que é a validação de mercado da ideia. E, portanto, perguntas ao consumidor, e se? E se um dia isto existisse? E, portanto, faz um primeiro double check. E depois, ao longo do próprio processo, fazes muitos outros double checks. Quando chegas, por exemplo, à fase final, em que já tens a embalagem, já tens logotipo, já tens rótulo, já tens um claim, um selling line. Na altura, eu lembro que o nosso claim era o essencial é a fruta. Com este duplo meaning giro de que o essencial, o produto essencial é a fruta e o essencial para a tua vida é a fruta. E, portanto, quando nós tínhamos isto tudo, tínhamos packaging, tínhamos claim, tínhamos anúncio, tínhamos pricing pensado, tínhamos como é que isto ia estar exposto nas lojas, fazíamos ainda uma última validação e perguntamos, se você chegasse hoje ao seu país e à sua cidade, abrisse a televisão, via este anúncio. Ia ao supermercado, via este produto. Experimentava, e tem lá uma senhora que lhe dá a experimentar o produto, e sabe experimente e beba. E estava priced a este PVP, qual é a sua probabilidade de comprar? De 0 a 10. E, portanto, toda a capacidade de tu depois, em estudo de mercado, desde o muito início, o early stage do projeto, em que validas primeiro apenas o conceito e a tua teoria de que faz sentido. Tens uma primeira indicação se o mercado quer ou não quer, ou se quer a tua ideia com fine-tunings. Muitas vezes o mercado diz sim, mas. E o mas é, mas eu não quero exatamente assim. Quero mais à esquerda, quero mais à direita. E, portanto, quando isso acontece, tu muitas vezes tens que fazer algum refinamento daquilo que era a ideia conceptual de base. E depois, ao longo desses 2 anos, tu estás permanentemente a falar com o consumidor. Estás permanentemente a averiguar com ele se estás a caminhar no sítio certo. Eu lembro que nós tivemos discussões incríveis. Se fosse na Compal, fosse na Sociedade Central de Cervejas, fossem todas as outras indústrias onde eu trabalhei a inovar, em que as pessoas muitas vezes dizem, mas como é que nós vamos conseguir vender este preço? É muito barato, ou é muito caro, ou o rótulo devia ser verde, não devia ser encarnado ou azul. Quem manda é o cliente final. Se o cliente final me diz que vai pagar aquele preço, aquele é o preço que vai para a prateleira. Eu lembro que quando nós pusemos o preço nas formas de uso, quando pusemos o preço, por exemplo, no Compal Essencial, tudo que são inovações muito disruptivas, toda a gente achava que aquilo era um nível de pricing altos. Claro que eram altos, porque o nível de entrega é elevadíssimo. Aquilo que aqueles produtos entregam à sociedade tem um valor acrescentado gigante. Os estudos de mercado diziam, este é o valor que o consumidor considera justo por aquilo que vai receber em troca. E é curioso que eu tipicamente utilizava sempre a mesma empresa e a mesma agência para fazer os estudos de mercado quantitativos, que têm modelos econométricos muito profundos para cruzar variáveis matemáticas e teres a garantia que não falhas. Nunca falhamos. Aquilo que o consumidor sempre nos disse, de forma declarada, que era justo para ele, em troca do que eu estou a melhorar a vida dele, sempre correspondeu àquilo que era o ponto de maximização de volume. Ou seja,
O sweet spot ali. Claro, o sweet spot é tu encontrares aquele preço em que tu consegues maximizar valor e volume. Sim. E, portanto, em todos os estudos que nós fizemos aprofundados de consumidor, portanto, se tu fizeres um estudo com o briefing certo, com o conceito certo e com as pessoas certas e com os modelos econométricos certos, é mesmo possível encontrar realmente o sweet spot, o sítio onde o cliente está disposto a maximizar compra àquele valor. E tu não achas que às vezes pode acontecer o consumidor em si olhar, ou seja, tu perguntas ao consumidor quanto é que ele estaria disposto a pagar e ele diz que estava disposto a pagar 1,5€, mas na realidade, se calhar depois quando é para comprar, não compra 1,5€. Isso não acontece? Acontece imensas vezes, mas por isso, precisamente porque tu sabes que isso acontece, e todos nós sabemos que isso acontece, os estudos são pensados de duas maneiras. Primeiro, nem tudo o que é declarativo é levado na sua percentagem total dos 100% de ponderação, primeiro, e depois há técnicas de despiste, também em research quantitativo, há técnicas de despiste para perceber quando a magnitude declarada é X, na realidade quanto é que eu posso esperar que seja. E, portanto, há permanentemente, e uma boa agência de estudos quantitativos sabe dizer isso, quando tu tens um determinado índice e magnitude de declaração para um determinado price point, o que é que tu podes esperar dessas declarações? Portanto, primeiro, o price point não é normalmente avaliado apenas numa declaração isolada e simples, é todo um processo e tem várias variáveis para essa redundância de avaliação, e depois a própria forma de ponderação, de chegar à conclusão final de um preço matematicamente, tem também uma técnica específica. E, portanto, todos nós sabemos que aquilo que o cliente diz que realmente vai fazer, nunca é exatamente o que ele vai fazer. Não por ele querer enganar. Ele pensa realmente que vai agir assim, e nós sabemos que, como seres humanos, que depois nem sempre agimos assim. Mas uma boa agência de estudos de mercado sabe muito bem como garantir que todos os desvios que nós sabemos que existem à média, precisamente pelo efeito psicológico depois que o cérebro humano tem, estão ponderados, claro. Ok. E falando da experiência do CR7, o Pestana CR7, tu depois da Compal sais para o Pestana? É certo. logo direto? Ou ainda tens uma passagem? Não, eu depois da Compal saio para a Central de Cervejas. Desculpa, depois da Central de Cervejas, tu ainda vais à MTV, por acaso não sabia disso. Não, fui à MTV muito antes disso, muito antes disso. Fui em 2001. E é relevante falarmos disso ou passamos já para o CR7? Não, podemos passar para o CR7. Fala-nos disso, como é que foi a tua experiência no Pestana? Não me lembro quantos anos é que estiveste lá. O que é que te fez mudar para o grupo Pestana? Foi da Central de Cervejas que mudaste? Não, eu ainda passei pela PPG antes. Ok, o que é que te fez mudar para o grupo Pestana? E assim, a nível de projeto, eu acho que será o mais interessante até pode ter sido o CR7, a não ser que tenhas outro. Fala-nos um bocado desse projeto também. Não, eu no grupo Pestana, a coisa mais incrível para mim, por acaso, foi todo o rebranding da marca, porque a marca Pestana é uma marca incrível, uma marca com códigos genéticos extraordinários, pela forma como foi criada de uma forma brilhante pelo seu fundador, primeiro pelo pai do Dionísio Pestana, mas depois pelo próprio Dionísio Pestana, que consegue, de um hotel que estava numa situação difícil, transformar um hotel em situação difícil num verdadeiro império hoje, com cerca de 100 hotéis. É inacreditável o que eles fazem. É inacreditável o que se faz ali, com uma qualidade incrível e com um profissionalismo extraordinário, mas aquilo que me parece ainda mais extraordinário é que quando eu cheguei eu tive a sorte e a possibilidade de fazer um dos projetos que eu fiz no Grupo Pestana, que foi como é que eu consigo embrulhar o Pestana na marca que a dignifique. Porque a realidade é que eu quando lá cheguei, não sei se tu te recordas, mas o próprio logotipo e a assinatura do Pestana era uma coisa muito datada, já bastante antiga, mas que mais do que o comentário fluffy, se tu gostas ou não gostas e se até gostas da cor ou do design, a realidade é que independentemente se estava ou não estava obsoleto, se era bonito ou era feio, consoante os gostos de cada um, a realidade é que não fazia justiça à magnitude daquilo que se entrega. Portanto, o Grupo Pestana fez um trajeto incrível naquilo que é a experiência que dá aos clientes em mais de 15 países no mundo e em mais de 100 hotéis, e depois de repente tinha uma marca que não comunicava nada disso. E portanto, quando tu olhavas para o logo, quando tu olhavas para o selling line da marca, a marca não tinha nenhuma capacidade de encapsular aquilo que depois as equipas com tanto esforço fazem nos hotéis diariamente, ou que o Conselho de Administração do Grupo Pestana decide que é a estratégia para o grupo. E portanto, o que era o grande desafio? Como é que nós criamos, primeiro, uma marca que dignifique e faça justiça ao produto extraordinário que nós entregamos, e que não fazia de todo, e dois, como é que absorvemos também aqui a magnitude da oferta, porque na altura aquilo havia uma marca que era de facto Pestana Hotels and Resorts, depois havia supostamente uma necessidade de criar uma marca supra, que era a marca que encapsulasse o grupo todo, que depois hoje se chama Pestana Hotel Group, e depois ainda tinhas as pousadas de Portugal, depois já eram na altura? Que já eram na altura com som do grupo Pestana, depois tinhas, ainda em cima disso, tinhas os hotéis de luxo do grupo Pestana, que estavam misturados em termos de marca com os outros hotéis, portanto as pessoas sabiam que eram hotéis de 5 estrelas de luxo,
mas não tinham um código de comunicação e uma identidade visual próprias e, portanto, nós demorámos 1 ano e meio a encontrar uma solução, mas uma solução que agradou muito na altura, em especial ao Dionísio Pestana e à família que é acionista, que foi precisamente, que foram duas soluções. A primeira, uma marca macro, Pestana Hotel Group, que depois declinava para as 3 unidades de negócio, Collection, Hotels and Resorts e Pousadas de Portugal, que por um lado as tornava unas, mas também deixava claro o território de cada uma, mas acima de tudo, todas elas com um código de conduta comum, o The Time of Your Life, que era focado naquilo que é, eu diria, a máxima do Grupo Pestana, que é conseguir dar a cada hóspede aquilo que para cada hóspede, e que é diferente, ter o The Time of Your Life nas tuas férias de verão, ou no teu weekend break, ou no teu city break, ou na tua viagem de negócios a uma cidade ou uma capital europeia, ou do mundo. E, portanto, era um desafio difícil, primeiro porque havia um legacy enorme, porque havia uma coisa que não se podia mudar, era o nome, Pestana, que é o nome da própria família, claro. Com ofertas muito diferentes entre as pousadas, os hotéis e os luxury hotels, que depois chamaram Pestana Collection Hotels, muito diferentes também, e portanto foi um exercício muito difícil e que eu acho que hoje, quando se olha para aquilo que é o footprint da marca, seja a nível nacional ou a nível internacional, hoje a marca de facto está muito arrumada, ou seja, de um ponto de vista de embrulho, se puder chamar assim, não o embrulho operacional, que esse esteve sempre bem, que eram os hotéis, naquilo que é o embrulho antes da experiência nos hotéis, que é a marca, é o logotipo, é o claim, é a forma como ativas depois nos sites, nas apps, nos catálogos. A marca ficou de facto muito arrumada de uma forma que eu acho que nunca ninguém acreditou que era possível, que era primeiro manter o nome Pestana com toda a sua dignidade, 2, encapsular realmente os valores da marca e 3, unificar 3 universos tão distintos entre o Collection, os Hotels and Resorts e as Pousadas de Portugal, que são ofertas muito distintas. E diz-me só aí uma coisa, porque eu acho que é super interessante e é mesmo pensamento. Eu lembro-me quando fomos almoçar pela primeira vez, eu saí do almoço a pensar, o Nuno pensa mesmo como um marketeer, porque acho que há uma grande distinção e muitas pessoas que são donas do seu negócio, há uma grande diferença entre identidade e percepção. Há uma grande diferença entre aquilo que tu fazes e aquilo que as pessoas percepcionam, porque ao final do dia as pessoas não vão saber aquilo que tu fazes, as pessoas vão saber apenas a realidade das pessoas, é a percepção que têm sobre ti, não a realidade de facto objetiva. De que forma é que tu utilizas isso, ou esse insight, para melhorar os negócios que ajudaste a transformar? Sim, mas claramente, ou seja, eu já tive dos dois lados da barricada. Quem joga xadrez, ou com as pretas ou com as brancas, quer dizer, já tive do lado, por exemplo, do Pestana, em que claramente a percepção que era criada antes pela falta de, eu diria, de magnitude da marca chegar ao cliente com a dignidade que deveria chegar, mas depois, de facto, a experiência estava lá. Portanto, era quase um desaproveitamento, quer dizer, quase absurdo. Quer dizer, o trabalho difícil estava feito, que era, a experiência é muito boa, os hotéis são realmente muito bons, tudo aquilo que encerra a experiência do cliente depois de ter tomado a decisão de ir, está lá, e depois a marca não comunica isso, portanto, it's only stupid, não é? Pronto, e portanto resolveu-se. Mas muitas vezes, ao contrário, há marcas que claramente fazem overpromising, e depois que tu não podes manter esse overpromising. Portanto, das duas uma, ou passas por um abrandamento de comunicação inicial até pôres a operação no sítio, ou imediatamente aceleras a operação. Mas o que não pode nunca acontecer é haver um desfazamento. A experiência não entregar aquilo que a marca promete. Okay. Uma marca, costuma-se dizer isto, não é? Em marketing, a brand is a promise well kept. E é mesmo isto, a brand is a promise well kept. E, portanto, tu se fazes uma promessa, é para entregar. É tão verdade. É mesmo para entregar. E é no miss. E no dia em que não entregas, as pessoas desistem de ti. E em especial hoje em dia, em que o teu acesso across the globe, a qualquer produto, a qualquer marca, como alternativa, é gigante. E, portanto, qualquer pessoa que gira uma marca, de um ponto de vista de marketing, se não tem claro que a brand is a promise well kept, will always fail. Porque a realidade é esta, os consumidores estão cada vez mais atentos se aquilo que eu entreguei é mesmo aquilo que eu prometi. E por isso, nas indústrias onde isso é mais fácil, volto a dizer, no Pestana era mais fácil, porque nós já entregávamos, o que não estávamos era a conseguir explicar às pessoas, antes de nos escolherem, o que nós prometíamos, e portanto estávamos a prometer menos do que entregávamos. Tinha uma vantagem enorme, que era, se calhar quem contactava com a marca numa primeira fase não percebia o nível de magnitude extraordinário que ia depois percepcionar quando chegava às unidades, mas é uma pena, porque obviamente não tens a capacidade de imediatamente, a montante, impactar no pricing e na maximização de volumetria de clientela contaminados por uma marca que é claramente glamorous e inspirational, mas tinha a parte boa, que de facto quem vinha depois, vinha com a expectativa average e portanto nós normalmente superávamos a expectativa na experiência dos hotéis. Mas eu acho que o problema está precisamente, o problema mais grave está no outro ao contrário, que é quando tu de facto
tendencialmente te entusiasmas a querer vender alguma coisa que depois não tens para entregar, ou porque não tens de todo capacidade para entregar, e foi sempre uma mentira, ou tens, mas sabes muito bem que ainda estás a construir essa percepção, e essa experiência e esse produto ou esse serviço, e até chegares a esse end destination ainda te falta. Portanto, não podes começar logo por prometer, porque as pessoas vão ser muito atentas àquilo que é a promessa. E se a promessa não é entregue, o cliente claramente penaliza-te de uma forma muito forte. Isso é super interessante. E de facto, eu não estava a pensar nisso, mas tu quando não prometes, mas depois entregas, a experiência do consumidor é melhor, porque ele tem uma expectativa e essa expectativa é superada. Se calhar não vendes tanto quanto podias vender e cresces mais lentamente e cresces muito com referrals, as pessoas comunicam, é mais orgânico. Mas se prometes e depois não entregas, perdeste o cliente e ele vai comentar com todos os outros que a experiência foi terrível. Certo. Eu lembro-me quando nós nos conhecemos, não tenho a certeza, mas espero que seja verdade, que falámos da Disney, não? É possível. É possível, porque acho que foste tu que me contaste de que isto porque quando vais à Disney e tens a experiência, e a experiência tem que ser incrível, quando as pessoas saem da porta dos camarins para entrarem, eles têm uma placa lá em cima. Foi contigo que tiveste a conversa, não? Sim. Foi? Lembras-te disto? Foste tu que me contaste ou foi o que te You're contei? getting on stage, sim. You're getting on stage. Fala-nos um bocadinho sobre isso, ou seja, sobre a importância de quando há uma experiência do consumidor, qualquer pessoa que tenha qualquer touchpoint tem que estar alinhada e tem que comunicar a mensagem da marca. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Mas tinha um bocadinho a ver com aquela cadeia de valor que eu te explicava há bocado, Sim. que é, tu tens primeiro que ter os analytics, criar a estratégia, ver qual é a solução, e depois de tu teres a solução, muitas vezes a solução é tão aparentemente louca e tão difícil de alcançar, que é quase um sonho. E tu tens mesmo que conseguir, à tua volta, contaminar e contagiar toda a gente com o teu sonho e fazê-los muito acreditar nisso. E, portanto, por exemplo, no caso do Pestana, isso para mim foi muito claro, que era nós criámos a nova marca e depois andámos hotel a hotel, região a região, a explicar às pessoas o que era a nova marca, o que estava a prometer pela primeira vez, de uma forma muito clara, e porque é que era no miss. E, portanto, explicar-lhes mesmo coisas que eles sabem, que tu quando explicas, para eles é claro, não é que eu lhes esteja a dar uma novidade. Claro. Eu estou a fazer uma coisa que em marketing é fundamental, que se chama colocar top of mind. Está lá, back of mind, mas não está top of mind. E que é o quê? Precisamente isso, que é, nós temos que ter claro que, tal como na indústria do acting and performing, nos teatros, no cinema, que quando nós passamos da parte do backstage para o front stage, you're getting on stage. E, portanto, smile, you're getting on stage. E, portanto, na Disney eles tinham, no backstage, na operação da Disney, eles têm umas portas que dizem smile, you're getting on stage. É muito claro que quando alguém, que é um miúdo, que é estudante universitário e que faz de Mickey naquele dia em Paris, na Euro Disney, ele acabou de sair de uma vida normal de estudante e vai fazer 6 horas de part-time a fazer de Mickey na Euro Disney. Portanto, ele precisa muito de, quando chega, conseguir reunir todos os códigos para garantir que a experiência que ele ou alguém já faz de Mickey a vida toda não é diferente para a criança que é cliente da Euro Disney. Como é que isso se consegue? Com processo e com permanentemente top of mind o que é que nós queremos passar ao cliente final. E, portanto, quando tu sais de uma porta e teres escrito na tua porta smile, you're getting on stage, é tão claro, não é? É tão claro de que, cuidado, que assim que passes a porta, o cliente olha para ti e ele tem uma expectativa. Ele sabe exatamente o que ele quer, ele sabe exatamente o que ele espera, you better deliver. E no Grupo Pestana é exatamente igual, ou seja, aquilo que nós tentávamos passar às nossas pessoas é que quando tu sais da sala da cozinha e entras na sala de pequenos almoços, ou quando sais da área de serviço e a governante entra na área de quartos para ajudar a preparar os quartos, para o cliente é uma experiência que está fora da sua zona comum e de rotina, não é a minha casa, é a casa que eu idealizei ter, especialmente quando falas de luxury e collection, hotels, e portanto em que eu espero entrar e ter algo que, me surpreenda, tenha um wow effect. Para criar o wow effect, tu tens que permanentemente ter claro na tua vida de que quando tu sais da zona de serviço e entras na zona de operação, até de um hotel, you're getting on stage. They're watching you. Eles estão a olhar para ti e estão claramente a tentar percepcionar o que é que de extraordinário há naquele serviço. Seja através da farda, dos movimentos, a forma como eles falam, a forma como comunicam, a forma como o quarto tem um ambientador melhor pensado ou pior pensado, a forma como os lençóis são esticados, a forma como eles te servem, a forma como interagem contigo. Tudo fala e tudo comunica. E, portanto, é tão importante que, por exemplo, em indústrias que são tangentes na experiência, mas muito afastadas dos códigos de conduta de um teatro, de um cinema, da arte do espetáculo, como é que eu, por exemplo, para este tipo de setores, transporto estes códigos e ensino ao nosso staff de que estar diariamente a servir num hotel de luxo como um Pestana Palace é quase
tão comparável como estar no Cirque du Soleil, em Hollywood, ou em Cannes, nas grandes galas, a fazer espetáculo. It's the same. As pessoas estão sentadas e estão à espera de ser entertained. Num hotel é exatamente a mesma coisa. As pessoas estão a pagar uma estadia e estão à espera de ter uma experiência thrilling. E, portanto, o que é que eu posso entregar dentro desta experiência que seja tão extraordinária? Então vou buscar, precisamente, por exagero, os códigos a todas... Dos performers mesmo. A todos os setores que têm esta capacidade de operar mudanças de sentimentos, mudanças de percepção psicológica, mudanças de estados de humor. Quando nós nos acontece, vais ao cinema e mudas de estado de humor, vais ao teatro e mudas de estado de humor. Ou ficas mais preocupado ou menos preocupado, ou ficas mais pensativo ou menos pensativo num determinado problema que tinhas na vida. Porque aquilo, de facto, reposiciona-te. Aquele momento de concentração absoluto naquilo que é o filme ou a peça de teatro permite-me ter quase que um reset na minha vida. Num hotel é igual. Nós muitas vezes, quando vamos passar um fim de semana num hotel, a experiência é de tal maneira brutal que consegue operar psicologicamente um efeito muito concreto na minha vida depois, durante o resto da semana. Como é que eu consigo, numa operação hoteleira, introduzir isto? E, portanto, lembro que na altura, quando nós fizemos o rebranding, parte do rebranding era isto, era vamos levar estes códigos genéticos a todas as unidades e vamos lhes explicar que isto é uma coisa extraordinária, portanto, nós vamos reembrulhar a nossa marca numa nova identidade visual e em novos valores para comunicar, mas, malta, isto é uma enorme responsabilidade. Ou seja, nós pela primeira vez vamos pôr lá a promessa em cima. Portanto, vocês antigamente já entregavam, mas entregavam sem prometer. O problema é que nós agora prometemos primeiro e só entregamos depois. E quando tu prometes primeiro, o nível de exigência do cliente sobe brutalmente. Então, nós sabíamos que, por um lado, tinha esta vantagem, permite gerir muito melhor a atração inicial dos clientes, mas pode baixar brutalmente as taxas de avaliação. Porque antigamente tu não prometias e entregavas muito. Claro. Agora prometes à partida e, portanto, a expectativa já está pelo menos nesse nível. E, portanto, isto só se faz quando tu tens capacidade depois, e isso é uma das grandes primeiríssimas missões de qualquer marketing, em qualquer organização, é que ele tem que conseguir que toda a gente dentro da organização, recursos humanos, as finanças, as vendas, a recepção, a fábrica, no caso das televisões, as redações, acreditem tanto ou mais no sonho do que ele. E o vendam para fora e estejam o dia inteiro absolutamente obcecados em entregar esse sonho ao cliente final. Se a estrutura que depois faz o shaping do produto e cria o produto, seja na fábrica, realmente a criar e a fabricar o produto, seja nas indústrias de conteúdos e serviços, a mesma coisa, é impossível, porque o cliente percebe que isso não está feito. E, portanto, percebe que há uma promessa teórica e vaga do marketing e da marca, mas depois quem faz com que o produto ou a experiência chegue no final ao consumidor final não consegue fazer a entrega. E quando há esse gap entre uma coisa e outra, claramente as pessoas percebem e não estão dispostas a pagar o premium que é suposto pagarem por uma marca com valor acrescentado. Ok, Nuno, queria fazer aqui só uma última pergunta para terminarmos. Nós falámos de ti, também falámos muito daquilo que tu fazes e da profissão em si, do que é ser um marketeer. Mas queria-te perguntar agora, para alguém que esteja a começar a sua carreira e queira perceber como é que eu posso progredir mais rápido na minha carreira, ou até para quem já tenha começado e queira ir um passo à frente, o que é que tu dirias a essa pessoa? Em que é que essa pessoa se devia focar neste momento? Primeiríssima coisa, ler o commencement speech do Steve Jobs, em Stanford, que se chama You've Got to Find What You Love. Ou seja, eu não acredito que seja possível tu maximizares performance em coisas que tu realmente não gostes. É claro que é possível tu aprenderes a gostar de coisas que não gostavas, mas tipicamente nós temos vocações que nos foram dadas. Para quem é católico, eu sou um convertido aos 25 anos e, portanto, hoje sou católico e acredito muito que Deus tem uma missão para nós na Terra e, portanto, nós temos vocações maximizadas dentro de nós que são visíveis, tipicamente são visíveis. Nós sabemos normalmente em que é que nós somos melhores do que os outros. Há coisas que nós gostamos muito de ser melhores do que os outros e há outras que não nos apaixonam tanto. E é fundamental que ao longo do percurso da nossa vida e quando chegamos a esta fase difícil de escolher para onde é que vamos encarreirar as nossas vidas, you've got to find what you love. Tu tens que encontrar o que é que amas e o que é que te vês a fazer para melhorar o mundo. O que é a tua missão? Como é que tu queres melhorar a vida das comunidades onde vais estar inserido a produzir qualquer coisa de qualidade superior? Algo que de facto melhore a vida das pessoas. E isso só é possível e maximizado, exponencialmente maximizado, quando tu encontras primeiríssimo, antes de tudo, what you love. E, portanto, quem leia o commencement speech do Steve Jobs em Stanford, não me lembro exatamente do ano, mas se fores ao Google procuras e vês, é muito clarividente. O conselho que me pedes já foi todo dado pelo Steve Jobs em Stanford há muitos anos atrás.
Boa, excelente. Obrigadíssimo, Nuno. E para ti que estás a ver isto, espero que tenhas gostado. Para a semana a mais e vemos para a semana.